quais são os sintomas psicológicos ou até mesmo emocionais. O cliente ele fica com muito medo de morrer. Tanto tem o medo de morrer, né, de sofrer um infarto, como também tem o medo de perder o controle, ou até mesmo de enlouquecer, porque vem muitos pensamentos dentro da mente do nosso cliente, do nosso paciente. Existe também uma dissociação da realidade. É como se a pessoa, sabe quando o cliente chega dizendo assim, você, parece que eu saí do ar, parece que eu me desconectei da realidade. Então, isso é o que a gente chama dentro do processo terapêutico, né? Dentro da terapia, como desrealização ou até mesmo despersonalização. A pessoa se perde de si mesma. Ela sai da realidade porque aquela situação que ela está vivendo está muito desafiante para ela, está muito pesada para ela, está muito desconfortável para ela. Então, são esses os sintomas que podem acontecer com os nossos clientes quando o olhar é o psicológico. Então, vejam, 4 desses sintomas a gente pode considerar, sim, um processo de crise de pânico ou até mesmo uma crise de angústia, né? Que pode acontecer com as pessoas. Deixa eu responder aqui. A Cleide disse que não vai poder assistir de manhã. Ah, mas vai ficar disponível para assistir a aula durante as 24 horas, Cleide. Bem tranquilo, tá? Boa noite. Gente, até aqui a live tá esclarecendo o que é pânico e o que é esses ataques aí que os clientes estão sentindo e que às vezes vêm para terapia, inclusive. Vou dar 3 exemplos para vocês de pacientes que eu atendi, olhando para essa questão do pânico. Primeiro foi um menininho de 10 anos. Ele entrava em crise sempre que ele precisava fazer prova. Prova na escola era o gatilho emocional para ele se sentir com ansiedade. E ele tinha o quê? Taquicardia, e ele ficava com uma sensação de náusea sempre que ele tinha que fazer uma prova no colégio. Quando a gente foi olhar para as raízes emocionais dele, sabe o que a gente encontrou? A mãezinha dele, quando ele era pequeno, tinha crises de pânico sempre que ela precisava, sempre que ela fosse questionada pelo marido sobre algo que ela tinha feito. E o que o menino aprendeu? Sempre que ele tinha alguma situação em que ele fosse avaliado, ele entrava numa crise de ansiedade, né? Ó, meu filho tinha sempre no primeiro dia de aula, né? Depois vocês vão entender a raiz emocional do porquê que as crianças sentem essas crises de pânico ou porquê que sentem essa dificuldade quando vão se separar do pai e da mãe, né? Isso acontece também em jovens que vão para a faculdade, que precisam se afastar do pai e da mãe, né? Por quê? Porque tem uma raiz mais profunda para ser olhada. Outro exemplo, gente, uma pessoa que eu atendi que ele tinha muito medo de morrer. Ele tinha medo de dormir. Muito engraçado. Ele tinha medo de dormir. Ele entrava em pânico quando ele ia pegar no sono. E quando ele ia pegar no sono, ele tinha o quê? Ele tinha dor no peito. E o que ele fez? Ele foi verificar a pressão dele, aferir a pressão dele quando ele sentiu dor no peito. Ele viu que ele estava com pressão alta. E aí o que aconteceu? Foi para o hospital com medo que estava infartando, mas na verdade só estava numa crise de ansiedade. E aí, cada vez que ele ia se deitar para dormir, o que ele fazia? Sentia o mesmo gatilho emocional.
quando a gente foi buscar a raiz emocional dele, o pai dele sofreu, ele acabou escolhendo sair da vida, né? O pai dele suicidou-se. E ele recebeu a ligação de que o pai dele tinha se suicidado exatamente no momento em que ele estava adormecendo, pouquinho antes dele dormir. Então, cada vez que ele se deitava para dormir, entre aspas, o gatilho emocional que era ativado era de que algo ruim iria acontecer. E por isso ele tinha crises de pânico antes de dormir. Como é que a gente resolveu isso? Liberando aquela situação, liberando aquela cena lá do passado em que o pai dele tinha falecido. E o terceiro exemplo, uma cliente minha, ela começou a ter crise de pânico quando ela ia sair para trabalhar. Só que não foi, ela já fazia tempo que ela trabalhava naquela empresa, fazia tempo que ela estava no mesmo cargo, mas num determinado momento ela começou a ter crises de ansiedade antes de sair de casa e ela tinha muita dor de barriga, muita diarreia e ela tinha medo daí de não conseguir chegar na empresa, tinha muito medo de às vezes não conseguir, enfim, de não conseguir chegar no banheiro, né, da empresa. E aí, quando a gente foi investigar a raiz emocional do que estava acontecendo, a gente começou a perceber que as crises de ansiedade começaram a acontecer quando mudou o líder, mudou o chefe dela dentro do setor. E quando entrou esse novo líder, ele tinha características muito parecidas com o pai dela. E esse pai, ela tinha muito medo. Ela tinha sido muito punida, ela tinha apanhado muito do pai. Então, o que aconteceu, gente? Quando mudou o chefe e ela começou a perceber a exigência que esse novo chefe tinha em relação a ela, o que o sistema dela começou a fazer? Começou a ter crises de ansiedade para quê? Para evitar ir até o trabalho, para evitar de reviver todos aqueles conflitos que aconteceram lá no passado. Então vejam, nesse caso, para onde a gente deve olhar? Para a relação da menininha com o pai dela. Caso contrário, a gente não libera oficialmente o sintoma do nosso cliente, do nosso paciente. Porque de que maneira que normalmente as pessoas veem a crise de pânico? Ah, o cliente está com crise de pânico. O que eu devo fazer? Ah, devo medicar, né? Devo mandar para o psiquiatra, devo mandar para o médico para medicação? Pode. Só que o medicamento, ele vai ser a anestesia daquele momento. Não vai resolver oficialmente a causa. Muitas pessoas vão para o cardiologista. Ah, porque eu vou ver que eu estou com um problema cardíaco. Honestamente, não é um problema cardíaco. Precisa ser olhada a raiz emocional. E muitos clientes, às vezes, eles se utilizam de droga ou álcool para aliviar. Porque veem que estão muito ansiosos, que estão muito na crise, né? Estão tendo muitas crises, aí vão para o álcool ou vão para as drogas. Só que eu preciso dizer para vocês que álcool e drogas, no caso de crise de pânico, pode piorar ainda mais. Eu tive dependentes químicos, já atendi dependentes químicos que tiveram ataques e crises de ansiedade quando estavam no pico da cocaína ou até mesmo no pico de outras drogas. Então, honestamente, a única forma de resolver o sintoma é olhando para a raiz emocional. E agora vocês podem estar se perguntando, qual é a raiz emocional da síndrome do pânico e dessas
crises de angústia e dessas crises de ansiedade. Você vai perceber, você vai precisar ajudar teu paciente a identificar quando que aconteceu pela primeira vez aquela crise, quando que ele se sentiu mal pela primeira vez. Por quê? A primeira crise, ela vai acontecer quando a pessoa estiver num nível de estresse muito alto e ela se sentir vulnerável, ou seja, insegura, com medo de não dar conta, com medo de não conseguir, com medo de não ser boa o suficiente. E a sensação que ela tem é que ela não pode contar com ninguém. Então, estresse alto, sentimento de vulnerabilidade, de insegurança e sensação de que eu não posso contar com ninguém, esses três gatilhos sempre vão gerar as tais das crises de ansiedade. E como eu citei para vocês, no caso daquele meu cliente que ele já via a mãe tendo crise de ansiedade, muitas vezes a pessoa só está repetindo, não pelo fator genético, gente, mas pela forma com que ele viu, com que ele cresceu vendo a mãe, o pai, enfim, os familiares lidando com essas situações de estresse e de ansiedade. Mas é importante também vocês perceberem quando existem traumas, eventos traumáticos que foram vividos no momento atual, do tipo perdas no sentido de lutos, mortes que aconteceram ou até mesmo separação. Separação de casal, separação do pai, da criança do pai ou da criança da mãe. Então, separações realmente geram essa sensação. Situações de doença, situação de violência e também situações de crises existenciais.